Diz que Disse dá espaço à troca de opiniões, à voz da Célia e aos textos da Sara. Depois de muitas conversas em que se disse isto devia ser gravado, decidimos gravar. Fica connosco. Já alguma vez vos aconteceu baralharem o início e o fim da história? Ou seja, não saberem bem se isto deu aso àquilo ou se aquilo é que deu aso a isto? De certo que mais alguém faz esta pergunta, afinal há aquela questão da galinha e dos ovos. Os olhos dos outros condenam os meus ou serão os meus que abrem os dos outros? Bem, se calhar a pergunta nem devia existir, simplesmente todos os olhos veem o mesmo. Todos os olhos veem estes joelhos papudos, como se uma grande bola de carne tivesse ficado presa acima da rótula. Eu vejo, e vê o espelho, e os meus amigos veem, e os amigos dos meus amigos também. A diferença é que fazem de conta que não veem, para não dizerem nada. E eu não sei se foi saber que eles têm olhos que me fez rasgar calções, ou se os rasguei por eu ter olhos. Não sei se tenho mais vergonha dos olhos deles ou dos meus. É complexo. Não sendo um complexo, é a realidade. E a realidade é complexa. Olá, boa tarde. Tudo bem, Célia? Ai, olá, deixa-me só sair daqui. Deixa-me só sair deste texto. Que é complexo. Que é complexo. Mas sim, estou bem. E tu, minha Sara, como é que tu estás? Também estou bem. E um bocado complexa. Olha, eu confesso que estou meio expectante com esta conversa, porque é um tema complexo este, não é? Hoje vamos falar sobre... Complexos. Exato. E eu lembro-me, Sara, quando este tema surgiu. Sim. Porque, pronto, apesar de ser um assunto complicado, acho que foi imediato. Sim, dissemos logo sim. Não é? Sim, temos de falar disto. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Temos de desenliar os 1500 nós que temos na cabeça, não é? Exato, por isso é que eu estava a dizer que estava bem, mas que... Né? É complexo, porque complexo. Até esta resposta pode ser para complexa. Que é que nos metemos nisto? Não, é mesmo. É complexo. É complexo. E olha, e há que descomplexar, exatamente. Tirar peso, e acho que este foi o principal motivo, não é, que nos fez escolher este tema. É realmente perceber o que é o complexo, falar de complexo e realmente aliviar aqui um bocado a coisa. Sim, e eu acho que é importante, é uma coisa que se fala pouco. Ou seja, que normalmente as pessoas não chegam e não dizem olha, eu não faço isto, ou não uso aquilo, ou sinto-me mais envergonhada em determinada situação porque tenho este complexo. É uma coisa que normalmente não se verbaliza, mas se calhar se as pessoas falassem mais abertamente sobre os complexos que têm, descomplexavam um bocadinho. Concordo. Não é? Sim. E eu acho que esse foi assim o mote que fez com que nós disséssemos tem que ser. Bora lá. Exatamente. Tu ontem, e perdoa-me a inconfidência, ontem dizias-me, é daquelas conversas que não se têm. É verdade. Porque realmente, não é? Falar de fragilidades, de vulnerabilidades, das sombras, é que todas elas habitam aqui num lugar muito escondido, muito recôndito. É verdade, mas eu até acho que é mais complexo. Eu juro para parar com isso. Sim, por favor. Já gastámos a cota. Mas do que isso, porque tu tens uma grande amiga tua em que se tu estiveres triste facilmente agarras no telefone, não é? E que dizes olha, hoje não estou bem, olha, podes falar comigo um bocadinho, estou aqui a precisar de desabafar ou de ouvir um conselho ou uma palavra amiga. Mas, e agora vou pegar no exemplo do texto, vais comprar uns calções que gostas muito e depois não os consegues comprar porque para ti evidenciam
coisa menos bonita que tu possas ter, sejam os joelhos, as pernas, aquilo que for, a cintura, Sim. tu não agarras no telefone e não dizes, olha, acabei de deixar ficar uns calções na loja porque sou muito complexada com as minhas pernas. Por isso eu acho que ainda se fala menos de complexos do que de sentimentos. Apesar de um complexo também ser um sentimento, não é? Sim, claro. Mas Então tu com isto queres dizer, era uma das perguntas que eu tinha aqui para te fazer, nós temos vergonha. Exato. Temos vergonha de ter complexos. sim, eu acho que sim. Não. Claro que isto é a minha verdade, não é? Aquilo que eu acho, é aquilo que eu sinto também. Porque eu própria também ligo mais depressa a uma amiga a dizer que estou triste do que a dizer que deixei ficar, seja lá aquilo que for, ou que deixei de usar, seja lá aquilo que for, porque tenho vergonha, não é? Porque tenho o complexo X ou Y. E eu acho que o complexo também está muito dentro de nós. E como tudo aquilo que está dentro de nós, eu acho que se for verbalizado e partilhado, torna-se mais fácil e mais Sim, leve, não é? Sim. E acho que não se faz muito isso na questão dos complexos. Por curiosidade, alguma vez alguém chegou ao pé de ti e disse, olha Célia, eu não uso ou não faço isto porque tenho este complexo por trás? Sim. Boa! Sim. É assumido. É assumido, isto é, não é? É assumido, essa pessoa perante mim sente-se segura ao ponto de me confiar aqui este segredo, que é o quê? O segredo de ter este complexo. Sim. Porque é um segredo, não é? Mas é quase um segredo. Exatamente. Por causa eu confiei-te em ti porque tu és especial, mas não é assim uma coisa muito normal de se não é, partilhar, mas sabes, Sara, acho eu. Não, de todo. E eu acho que também tem a ver com isto. A ver se eu consigo explicar. A mulher de hoje, ou melhor, a mulher que a sociedade diz que devemos ser, ou que todas nós queremos ser, é alguém que se assume. Sim. É alguém forte, confiante, sim, que não tem complexos. Não é? Ter idealmente, complexos, não é? Que não tem não, complexos. Exato, mas é quase... Uma aspiração, vá. Sim, e é quase que um caminho. Ora, ser forte e ser confiante não se coaduna com o ter complexos, e nós agora estamos a focar-nos muito no complexo em relação ao corpo, físico. não é? Ao sim, físico. Porque há outros também. Porque há outros, exatamente. Mas, de alguma forma, o ter complexos, para esta mulher que se quer confiante e forte, é sinal de fraqueza, vá, digamos assim. Mas no homem também. Bem, exatamente, exato, mulher ou homem, sim. Não, eu estou a dizer isto porque de facto as mulheres agora têm muito essa aspiração de ser girl forte, power. exatamente, Sim, a questão do girl power. Mas eu acho que isto ainda é mais secreto, não é? Nos sim, homens. Sim, porque lá está, as mulheres mais emocionais que são, não é? Têm por norma uma maior facilidade em verbalizar, mesmo assuntos dos quais se fala tão pouco, que é o caso dos complexos, mas mesmo assim ainda vão falando. Os homens é que de facto... Pois eu também acho que não, portanto, se estiverem homens por aí que tenham complexos, digam-nos, é fácil falar sobre eles, têm alguém com quem falam, é uma coisa que guardam em segredo ou até que reprimem, porque guardar em segredo e reprimir não é necessariamente a mesma coisa. Sim. Exatamente. O guardar, não é? Tu podes aceitar que tens esse complexo, ok, não era aquilo que tu mais querias, mas pronto, aceitas, mas guardas, ou então, pronto, em oposição tens o reprimir, e aí sim pode fazer-te mal, ou melhor, pode fazer pior,
Pior, sim. Porque estás a lutar contra ti. Sim, porque na minha visão a importância de se falar sobre complexos é porque acontece, e se calhar não raras as vezes, um complexo aumentar de proporção de tal maneira que cria mesmo um distúrbio mental associado, não é? Que é um problema de saúde, que se torna um problema de saúde gravíssimo e muito difícil de ultrapassar, e que demora anos e que condiciona muito a vida de uma pessoa, e em situações que não são comprar ou não comprar calções. Claro. Que são de conseguir manter uma carreira, de conseguir manter amigos, família, uma vida social, etc. Sem dúvida. Eu tenho uma pessoa, desculpa interromper, sim. Tenho uma pessoa muito próxima, e tu sabes quem é, que é um caso desses, de alguém que simplesmente foi, a sua autoestima foi sendo tão beliscada, a sua confiança ficou tão pisada, ou foi tantas vezes pisada, que simplesmente foi desenvolvendo complexos que deram aso a comportamentos. Exato. E neste momento é uma patologia. Exato. Não é? E, aliás, pronto, eu não aprofundei. Eu confesso que tive necessidade de ir ao Dr. Google. Ao Dr. Google pesquisar um bocadinho, perceber um pouco aqui a abordagem da psicologia. E era como tu estavas a dizer, os complexos, a forma como nós olhamos para eles, porque todos, eu acho que posso dizer isto, eu acho que todos nós temos complexos. Sim. Maiores ou mais pequenos, não é? Acho que todos nós... Que cria mais ou menos... Ou seja, eu acho que isso é verdade, não significa que toda a gente tenha complexos que condicionem de extrema maneira alguma coisa. Exatamente. Mas que todos temos, se calhar sim. Exatamente. Em níveis diferentes, em graus diferentes, mas acho que sim. Ou a dada altura na vida temos muitos e numa outra fase já temos menos, enfim. Mas então... Diz. Desculpa, porque agora estava aqui assim a pegar no teu pensamento de determinada altura da nossa vida temos muitos e depois temos menos. Porque eu acho que há uma coisa muito importante, e tu já falaste, que é a questão da autoestima, mas eu acho que todos nós, todos homens, mulheres, crianças, adultos, velhotes, há uma coisa que eu acho que é muito importante, de nós termos consciência e de conseguirmos de alguma forma trabalhar ou ajudar quem está ao pé de nós a trabalhar, que é a aceitação. Não é? Sim. É o perceber que não somos todos iguais, porque na realidade ninguém é perfeito, não é? Toda a gente tem as suas pequenas imperfeições, e aceitar as nossas como parte de nós. Sim. Mas pronto, lá está. Isso é um caminho que se faz. Sim, claro. Sim. Mas essa aceitação, o meu foi quando tu disseste perfeição. Não é? Que isto também é outro. O que é a perfeição? Pois, porque era uma pergunta que eu tinha para te fazer, que era, tu achas que os complexos estão associados sempre a uma contraposição de ideia de perfeição? Ou seja, se for uma questão de corpo, não é? Aqui assim, a ideia dos modelos, das capas de revistas, dos atores A, B e C, se for uma questão de falar ou de tom de voz, etc., se tem a ver com alguma ideia pré-concebida de alguma forma de perfeição, não é? E correr atrás da perfeição se cria... Ou seja, quem mais procura a perfeição, se serão as pessoas que têm... mais complexos. Exato. Eu penso que sim. Lá está. Nós crescermos com... Isto não é novo o que eu vou dizer. Crescermos com imagens de modelos super magras e que tenha sido convencionado que esse é o padrão de beleza, não é? Se calhar fez com que
mulheres deste mundo tenham olhado para os seus quilinhos, quer dizer, que são saudáveis, porque é importante, até fiquei gaga com isto, é importante realmente dividirmos aqui o que é saúde do que é beleza estética. Claro. E que alguém, Sara, simplesmente ditou e disse, agora é queremos assim. aquele tamanho. Não é? Sim. Porque, lá está, eu hoje estou a dar lá está. se atentarmos na história, Sim. os próprios padrões de beleza já, exatamente, alteraram. Sim. E agora aqui a talho de foice que não é nenhum atalho, é na realidade um grande parênteses. Estou a lembrar-me de um programa que vi há muitos anos da Oprah. Foi lá uma convidada ao talk show dela, foi uma convidada que era da Mauritânia, salvo erro, e essa mulher dizia que no país dela, na Mauritânia, portanto, elas usavam burca, e eu não queria estar a fazer aqui nenhuma, não quero estar a colocar o pé na argola, mas acho que sim. Então, usavam pelo menos vestes compridas. Sim. E aqui o padrão de beleza era visto pela grossura dos tornozelos. A sério, isso é muito engraçado. Porque para os homens daquele país, quanto mais grosso fosse o tornozelo, mais bonita seria aquela mulher por ser mais cheia. Sim. Mais voluptuosa. Mais sim, voluptuosa. Sim. Mas sabes que isso é muito engraçado, a questão do... O que é ser beleza? O que é ser beleza? O que é essa beleza, não é? Ou o que é ser belo? Sim. A nível físico. E a questão que tu falaste da magreza. Eu vou fazer aqui uma coisa que acho que é importante fazer. Quem me conhece sabe que eu sou mais magra que gorda. Portanto, sim. Não sou magricela de esquelética, sim. mas sou considerada uma pessoa magra. E sou... Porque a minha genética é assim, na realidade. Uma genética fantástica. Não, sim, porque é o que é, exato. Sim. E eu tenho complexos. Certo. E é muito usual isto. Vou aproveitar não é, a questão da beleza e vou aproveitar para inserir aqui também um outro tema com aquilo que vou dizer, que é muito usual eu, quando digo alguma coisa que não é tão positiva relativamente ao meu aspecto, não ser levada em consideração porque és magra. Desvalorizam. Não sei o que quer dizer. Por favor, não te queixes. Qualquer coisa te fica bem. Sim. Há muito este tipo de desvalorização e eu gostava de chamar a atenção para não o fazerem. Porque não é porque nós somos mais magras ou mais gordas que temos uma visão de nós mais ou menos bonita, ou que não é por correspondermos ao padrão de beleza de um grupo da sociedade que quando nos olhamos ao espelho nos sentimos fazer parte desse grupo ou não. Sim, claro, o amor próprio, não é? Exatamente, e portanto queria deixar ficar aqui o apelo que quando se depararem com alguém que supostamente, e agora vou colocar mesmo entre aspas, porque eu mexi eu fiz o entre aspas na realidade, vocês é que não vêem. Então bateu no microfone. Pronto, que corresponde a um suposto padrão de beleza, não minimizem. Não é? Não minimizem. Tal como se for uma pessoa mais gordinha, não tenham pena, não assumam que, pois claro que tem esse complexo. Exatamente. Não, a pessoa mais gordinha, e estamos só a falar aqui de aspectos físicos, mas a pessoa mais gordinha até pode ter muito menos complexos do que a pessoa mais magra. E eu gostava de fazer este open mind, porque eu acho que se calhar é uma verdade ou um senso comum, mas que na prática depois não é bem assim. Sim. E como acho que é importante falarmos de complexos e que isso ajuda a descomplexar, os papos nos joelhos são meus. E é uma confissão, é um dos meus complexos. É um complexo com quem
eu vivo muito bem, ou seja, hoje em Sim. dia já não acho que seja Sim. um complexo, porque e uso calções, está tudo bem. Ninguém supostamente vê esses papos no joelho, mas eu quando olho ao espelho ou quando vejo fotografias, é aquilo que eu vejo. Ou que se destaca mais. Exatamente. Então, olha, eu tenho só de dizer aqui que eu acho que tu tens umas pernas fantásticas, sendo que vamos passar rapidamente este comentário à frente, porque é muito estranho. Quem se juntou agora? E houve... Não, percebo-te. Mas sabes porque isto até é mais é ok não gostarmos de alguma coisa em nós e é ok fazer o trabalho da aceitação. Claro. O aceitar, o desformatar, sim, não é? Sim, porque sim. nós fomos formatados, não é? Respondendo à tua questão, nós fomos formatados para acreditar que determinado tamanho de roupa, porque falávamos em revistas e em imagens que vemos na televisão, é que é bonito, é que é o certo. No entanto, e chamando a atenção para o exemplo que tu deste, eu também tenho um grande amigo, ele é magro. Quantas vezes eu não assisti às dietas que ele fazia para engordar? Exato. E aquilo, não é? E aquela estranheza das pessoas, sem maldade, mas as pessoas que estavam à volta, mas como assim tu comes papa Cerelac à noite antes de deitar? Não é? Sim. Então, sim, vamos pegar nisto. As minhas dores não têm de ser iguais às tuas. No entanto, eu não vou desvalorizar as tuas por não serem iguais às minhas. Sim, ou simplesmente porque eu não as consigo ver. Exato. Não é? Porque tu, quando eu disseste, então, mas tens umas pernas. Olha, a Sara a chamar a atenção outra vez para isto. Não, aquilo que eu quero dizer é no sentido de... sim, os meus olhos não veem. Exato, os meus olhos veem e os teus não veem. Sim. Não é por isso que não se deva dar importância quando é partilhado. Claro. Que, ok, mas eu não concordo, eu não acho, eu não vejo, mas tu vês. E que haja espaço para isso. Exatamente. Era essa a mensagem que eu queria passar. Pronto. Sendo que o não ver, de facto, e dizer que não se vê também pode ser uma coisa muito boa, não é? Sim. Eu posso partilhar um outro complexo que tenho, e estou aqui numa de abrir o coração para também dar o exemplo com as pessoas com quem tiverem essa confiança e essa segurança e esse espaço, o façam. Mas vou partilhar, enquanto, por exemplo, eu os papos nos joelhos continuo a ver, só não faço nada diferente por eu ver ou não, pronto. Mas eu fui operada a um dedo do pé, que tinha uma má formação, portanto tenho uma cicatriz no dedo do pé, não é no dedo grande, é no dedo imediatamente a seguir. Pronto. Assumindo que tu tens 5 dedos. Exato, assumindo que eu tenho 5 dedos. Eu não vos vou mostrar o meu pé, tá? Eu tenho 5 dedos. Não, estou a brincar. Já viste o que era as nossas redes sociais cheia de pés e ia ser algo assim um bocadinho estranho. Sendo que há pessoas que acham os pés muito bonitos e que até há fetiches com isso. Sim. Mas pronto, eu não acho os pés nem bonitos nem feios, mas não Fica descansada, eu não vou pedir para tu mostrares os teus pezinhos, vou só pedir-te para contares a história. E então, estava a dizer que tenho uma cicatriz no dedo do pé e durante algum tempo da minha vida, achei que toda a gente ia ver, não é? Que se eu usasse sapatos abertos, ou sandálias, ou chinelos, etc., que toda a gente ia ver. Pronto. Então, o único sítio onde eu usava sapatos mais abertos era na praia, né? Que são chinelos, na praia estás descalça, pronto. Até que houve um dia que pensei, é só um dedo do pé. Pois, sabe? E depois, isto porque quando me diziam, mas ninguém repara, como ninguém repara, então se ninguém reparasse nos pés,
as pessoas não pintavam as unhas dos pés. Pronto, todas estas questões que surgem quando existe de facto um complexo que justificam a outra pessoa ver além de nós. Pronto. Até que resolvi andar de sandálias, um bocado assim do género. E então não apanhei ninguém a olhar-me para aos pés. Exato. Foi tão estúpido como eu ter existido um dia que conscientemente fui reparar em todas as pessoas com quem falei, com quem me cruzei, se essas pessoas olhavam ou não olhavam para os meus pés. E não olho ninguém. Como é óbvio, eu não faço ideia se as pessoas viram ou não viram, mas não olho ninguém. E uns anos mais tarde, cheguei a contar isto que vos contei agora, e de haver uma pessoa do meu dia-a-dia que me diz assim: mas qual cicatriz, Sara? Pois. E eu, não sei o quê, no dedo do pé, nanana. E eu acho que não deves ter perguntado: mas tu nunca olhaste para os meus pés? E responderem-me: já, acho que sim. Então e tu não viste? Não. E entenda, estou a falar de uma cicatriz, não estou a falar de uma imagem que eu tenho e que eventualmente possa depois não corresponder à realidade, porque também há essa questão, não é? Sim. Nós temos uma imagem que corresponde Exatamente. ou não. E era isso só. Mas lá está, Exato. os olhos não eram os teus. Os olhos não eram os meus. Pergunto-te, esse complexo, tu eras jovem, ou eras mais jovem, eras adolescente? Era mais adolescente, sim. Pronto, porque foi ali uma fase secundário, né? Ali a fase do secundário. Eu estou a falar a do pé. Sim, fase secundário, e depois a história de começar a usar sapatos mais abertos, etc., já foi numa fase inícios de faculdade, e depois foi o perceber que estava tudo bem, e então bora lá, não quer saber disto para nada. Sim. E depois ter tido a constatação com uma pessoa que me era próxima, que nem sequer sabia que eu tinha uma cicatriz, não é? Sim. E eu pergunto isto porque não quer dizer que não os tenha agora, mas eu acho que na fase da adolescência, principalmente, ou ali uma jovem adulta, ou adulto, não é? Acho que há uma maior tendência a ter complexos, ou há mais complexos. Ou eles têm maior peso. Pronto, podem ter maior peso e podem também existir em maior... Em maior quantidade. Sim. Acho mesmo que com a idade, e volto a reforçar, não é que eu não tenha complexos agora, e com isto eu não estou a dizer que tenho uma fraca autoestima, porque não considero que tenho os meus dias de insegurança como todas as pessoas, mas eu agora olho para os meus complexos e olho para a Célia, agora vou armar-me em jogador da bola e falar na terceira pessoa. A Célia adolescente era uma Célia, apesar de decidida e despachada, a Célia tinha muitos mais complexos, ou como tu dizias, se calhar os complexos que eu tinha na altura tinham um maior peso em mim. E com a idade, eu sinto, ou esses complexos desapareceram, ou simplesmente eu olho e penso: a sério? Pois. Qual era a necessidade? Não... Pronto, era só uma cicatriz no pé que ainda para mais ninguém via, só eu é que vi essa cicatriz. E isto leva-me a outra coisa que é, será que os nossos complexos, apesar de serem criados, são criados por nós, não é? Sim. Vêm de nós, mas pronto, foi aquilo que tu me perguntaste, eles vêm também com base naquilo que os outros podem, naquilo que nós imaginamos que os outros podem pensar de nós. Sim. Ou seja, aqui o receio do julgamento, da opinião dos outros, sendo que, em primeira instância, nós é que nos estamos a julgar e verdade. a criticar. Por isso é que é tão importante, eu acho, haver espaço para essa partilha. Não é? Porque Sim. como é que tu
se te estás a julgar a ti própria, não é? Quem é que faz de advogado? Pois. Portanto, se não existir ali ninguém, é só um réu e um advogado de acusação. E porque, Não é? não é? Quando estamos só connosco, Temos as melhores ideias e as piores. as melhores e as piores, és o teu melhor amigo, mas também podes ser o teu pior inimigo. Exato. E então aqui o fator, isto quando estás sozinho, o fator gentileza, ser gentil contigo próprio, é difícil, mas é tão importante e poderoso. Sim. Agora, sem dúvida, Sara, o partilhar é fulcral. É fulcral para lamber as feridas e sará-las de alguma forma. Sim, e porque eu acho, e tu disseste isso e eu era para apanhar esse bocado daquilo que tu disseste, que é, há complexos que desaparecem, deixam de todo ser um problema e passam a ser uma história. O da minha cicatriz no dedo do pé, por exemplo, Exato. atualmente é só uma história em que eu assumo que tive esse complexo e que passei por este processo. E depois há complexos que deixam de ser complexos porque nós só assumimos que é assim e está tudo Sim. bem, não é? É a questão da aceitação. Sim, a aceitação, a maturidade, Sim. a fase em que estamos. Acho que é muito importante falarmos aqui em complexos que não sejam físicos também, porque eu acho que é um bocado o estereotipo. Quando falas em complexo, falas em gordura extra ou em A celulite. a celulite, não corresponderes à forma, ou não teres tanta cintura, ou não teres Sim, um sim, peito sim. tão grande, ou o Ou homem não teres ter, peito, sim, ou seres careca, no caso exato, era dos isso que eu ia homens. dizer, o homem não Sim. ter cabelo. Mas também há complexos que são válidos e igualmente perigosos, não é? Ou potencialmente perigosos, que não são aspectos físicos, não é? Sim, o complexo de inferioridade. Sim. E esse complexo de inferioridade também pode ter por base complexos físicos, mas a inferioridade pode ser, pode ser tão simplesmente quanto pensar que a minha opinião não é válida. Quer dizer, eu não consigo explicar aquilo que penso. Exatamente. Ou sempre que falo, tenho a certeza que vai alguém dizer que não é bem assim. Exato, exatamente. Também pode acontecer. Não tenho valor no trabalho, não tenho, enfim, a nível de pensamento, cognitivo e não tanto físico. Não tanto físico, sim. Ou, por exemplo, eu rio-me um bocadinho alto. Pronto. Não tenho problema nenhum com isso e até às vezes brinco com a situação, mas lá está, numa fase mais imatura, vou-lhe chamar assim, ou numa fase diferente de desenvolvimento, cheguei a rir-me, né? Espontâneo, acontece alguma coisa, gargalhada em voz alta. E conforme me calo, pensar assim, epá, sério, outra vez neste... Deste por ti a reprimir e a julgar-te Exatamente, logo. Exatamente. Pronto. Nós somos Tive aí terríveis. uma fase, sendo que é aquilo que eu volto a dizer, Sim. e podia ter acontecido, mas não aconteceu. Acho que sempre me ri assim, não é? Mas e como é que tu hoje olhas para o teu riso? Mas é que eu hoje acho piada ao meu riso, porque? Eu costumo brincar a dizer, eu quando rio toda a gente sabe que me estou a rir, não é? É tipo, é meu, tal como porque quando choro mesmo, não é? Sim, porque vem de dentro. É como se tu tivesses aceite e abraçado. Isto é quase uma consulta de terapia para a Sara, mas eu estou bem, a malta. Agora de repente... Sara, por favor, deite-se ali naquele... Feche os olhos. Bem, não, era só porque eu acho que é importante também dar o sem exemplo dúvida. E falar e dizer que é normal e que não tem que ser físico, não tem que corresponder ao ser gordo ou ao ser magro, que as coisas se ultrapassam, que é bom falar sobre elas. Sim, quero dizer-te que ontem quando fazia aqui a reflexão, pronto, para o que íamos falar hoje,
lembrei-me de uma frase da Carolina Torres, eu acho que é este o nome da rapariga, que é uma atriz e apresentadora de televisão. Ela é alvo de várias polémicas. Certo. Mas ela, não te sei explicar, ou melhor, não te sei especificar onde é que eu li, mas a frase que eu li, a frase que ela disse, ressoou em mim. Eu acho que é muito importante. Ela dizia que a forma como os outros olham para mim, a forma como os outros me veem, como me julgam, é um problema que é só deles. É um problema deles. Sim. Não é meu. Não, se eu não me sentir bem comigo, não é? Aí sim pode ser um problema. Agora, se eu me sentir bem comigo, não há quem me derrube. Não há... E eu acho que este pensamento é difícil, mas pode ter muito poder. Claro que sim. Então, tu, não é? Tu tinhas o complexo do dedo, voltando ao dedo do pé. E pronto, e deste-lhe essa importância. Mas se tu porventura te sentisses bem contigo, por mais que eu dissesse, Sara, por favor, tapa-me esses dedos. Exatamente. Sendo que nunca tive ninguém a dizer isto, portanto, claro, nem exato, sequer é uma influência externa. Mas olha, então, em vez de dar o exemplo do teu dedo do pé, e pronto, voltamos aqui à parte física, só porque é um exemplo mais, acho que é mais fácil. Não sei se já deste por ti a olhar para uma mulher cheia, gordinha, ou mais do que gordinha sou eu, mas ali com uma roupa justa e super confiante, e parece que tem uma ventoinha à frente porque os cabelos voaçam. Eu acho que há pessoas que não se enquadram na questão da magreza, beleza, sim. Não é? E que são super bonitas e sensuais, até mais, diria, do que muitas, do que pessoas mais magras. Porque é uma atitude, é a tal confiança, não é? Que torna aquela pessoa tão sedutora. Isto é o meu ponto de vista. Agora fizeste-me lembrar uma coisa, mas sim. Então. Não, mas não queria estar a cortar esse pensamento, porque acho que esse pensamento é muito importante, que é mais do que os quilos a mais do que o volume com que se riem ou com que dizem alguma coisa, ou uma gaguez, por exemplo, sim. Mais do que uma característica dessas, é exatamente isso que tu estás a dizer, não é? É uma postura, é um ser-se, não é? Sim. Um ser-se no sentido de eu sou eu, não é? Eu sou eu e está tudo bem. Sim. Posso não gostar de tudo, mas gosto de muita coisa. E aquilo de que eu não gosto não faz com que eu seja menos válida, menos bonita, menos interessante. Exatamente, etc. Porque todos nós somos, não é? Temos a luz, mas também temos a sombra. E faz parte, e há que abraçar isso, há que aceitar isso. Dando um exemplo, não é meu, mas do meu marido. O Nuno é careca e é dos carecas que elas gostam mais. Olha, nunca eu pensei, como se eu tivesse pensado nisto alguma vez, mas eu apaixonei-me verdadeiramente por este careca, e eu acho extremamente sedutor. Sim. A forma como ele diz, não, eu aceitei, sou careca, e então vou aceitar, vou abraçar, e sim, e depois entra aí, é dos carecas que elas gostam mais,
Porque é charmoso, mas de onde é que vem o charme dele? Quando Quando ele ouvir este episódio vai matar. Mas o charme, agora se calhar vamos colocar isto, vamos tirar o Nuno da equação e colocar isto para o mundo. O charme, a beleza, vem da atitude, Sim, vem da dentro, confiança, não é? Vem de dentro, exatamente. Por isso, esta frase da Carolina Torres, não é? Sim. Se eu estiver bem comigo, não há nada, não há ninguém que me derrube. Sim. E podem dizer o que quiserem, e podem ser mesquinhos, e podem ser mauzinhos. Essas pessoas vão ficar com o veneno para elas. O veneno só vai fazer mal a essas pessoas. A mim, está tudo bem. Sim, mas Então, amigos, quando não estiver, partilhem, falem. Sim, vamos partilhar e rir muito. Sim, eu acho que claro nós... que sim, e vamos rir alto, se for caso. Quando tu Sim, dizias, eu rio-me alto... Sara, eu acho uma gargalhada audível... Não vamos lá ver. corresponde àquele... não Sim, sou muito... Não quer dizer que quem se ri baixinho... que se for natural e espontâneo, tá ótimo. Tudo, exatamente, está tudo bem. Mas eu acho uma gargalhada que enche a sala de som, mas enche a sala também de boa vibração, de boa energia. Portanto, bora lá, sou toda a favor de uma grande gargalhada. Deve ser como a vida, deve ser grande também. Portanto, e acho que de facto rir, o não nos levarmos tanto a sério. É verdade. Mais uma vez a questão da formatação, não é? Somos desde exato. pequeninas, tu tens de ir por ali, tu tens de fazer assim, não vais rir alto. Sim. Não. Olha, estás a ficar mais... tens de ter cuidado com a atenção. boca, já comeste uma fatia. Por favor. Isto acontece à medida que vamos... Eu não estou a dizer que me aconteceu a mim, Sim, mas porque não aconteceu, mas vai acontecendo, não é? Sim. E mesmo as pessoas que encontram outras na rua, está tudo bem, estás mais assim, ou estás mais... Às vezes este tipo de coisas deixam ficar sementinhas, que depois se nós estamos numa fase... Não passa por termos pouca autoestima, basta estarmos numa fase ou num dia em que as coisas não estão a correr tão bem, sem dúvida, em que estamos com o mood mais em baixo, em que eventualmente até falhamos em alguma coisa, para poder ser, deixar ficar uma sementinha para um problema que vem a seguir. E tu falaste na questão de ter visto uma frase da Carolina Torres. E eu há uma frase que já vi várias vezes no Facebook e agora estamos aí a chegar. Está no Facebook? O verão. É porque é verdade. Exato. Dr. Google. Sim. Que é o que é ter um corpo não é? De praia. Ou o que é preciso para ter um corpo para ir à praia? É ter um corpo. É ter um corpo. E ir à praia, não é? A questão de não vou, ou não me dispo, ou não uso isto, ou não uso aquilo, ou não tiro os calções, ou não tiro a t-shirt porque tenho o músculo do adeus. Ai, o músculo do adeus. Sempre a dizer adeus a toda a gente e não sei o quê. Malta, sejam livres, aceitem-se, se não gostem de alguma coisa, partilhem, eventualmente trabalhem, e tirem não é? peso, tirem importância. E perceber se pode fazer alguma coisa, dizendo, eu não gosto deste pneu que tenho na barriga, ok, não gosto dele o suficiente para me ir inscrever num ginásio? Sim, não gosto mesmo dele e ele limita a minha vida. O que é que eu posso fazer relativamente a isso? Sim. É ir para um ginásio? Então bora lá. É ir para um ginásio e nesse caso... Isto é só um exemplo. Sim. O que eu quero dizer é, pegando no teu exemplo, se o complexo está num grau em que te limita, em que cria uma tristeza... Em que te faz rasgar peças de roupa. Então, talvez uma ajuda de um profissional, claro, um psicólogo, um terapeuta, pode ser muito bem-vinda. Sim. E olha, outra formatação, não é? Que toda a vida ouvimos. Psicólogos, terapeutas. Mas eu não estou maluco. Isso é para os malucos.
Eu defendo, e a Sara sabe, eu digo E a isto Sara sempre, partilha. e a Sara partilha. Eu acho que no mundo ideal todos nós deveríamos ir a um psicólogo, ou pelo menos alguém de fora, alguém que tenha ferramentas, instrumentos E que sim, que saiba e ajudar. que saiba ajudar. Com método, exatamente, não é? exatamente, com método, seja um psicólogo, seja um terapeuta, seja um guru da espiritualidade, enfim, alguém com quem nós possamos partilhar e que essa pessoa, de uma forma profissional, porque estudou, porque tem experiência, nos possa dar então esses instrumentos. Sim. Agora, Sim, isso é muito importante. Eu falava Sim. no outro dia no outro dia, que se calhar foi na semana passada, com o meu irmão, em que eu estávamos a falar sobre a questão de ir a um psicólogo, ir a um terapeuta, quando, por aí. E que eu defendi, ele concordou que o acompanhamento psicológico devia fazer parte das consultas do Serviço Nacional de Saúde, tal como tu vais crescendo, não é? E tens a consulta de 1 ano, tens a consulta dos 2, tens a consulta dos 3, tens a consulta dos etc. Levas a vacina com determinada idade, depois tens que levar o reforço. Existe aqui um planeamento do Serviço Nacional de Saúde, de acompanhamento da saúde da pessoa, não é? Devia haver, não só para situações em que as pessoas são apontadas como necessitarem de determinado acompanhamento. Já estão num grau em que precisam Exatamente, mesmo. devia ser uma coisa natural, tal como tu vais fazer um check-up e tiras análise, etc. Vais fazer um check-up com um psicólogo, à tua saúde mental. Sim. Eu sou das pessoas que defende que isso devia ser parte integrante, sem dúvida, dos check-ups que toda a gente faz. Sem dúvida. Nem toda a gente faz todos os anos, mas toda a gente faz. Saúde mental é o tema de um episódio. Aliás, sim, já está escalado. Pronto, e levantámos aqui um bocadinho o véu, apesar dele não estar gravado, mas deixamos ficar a ponte. É verdade. Sara, eu tenho aqui, agora passando então finalmente, sendo que não sabemos, não é? Connosco nunca é certo, mas passando para outro tipo de complexo que não o físico, o tal complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Então, eu quero já partilhar aqui convosco, que o complexo, eu vou primeiro ao de superioridade. Certo. Irritam pessoas que se julgam mais do que outras porque têm mais dinheiro ou porque têm um grau académico ou... Enfim, o que isso revela, o facto de teres um grau académico superior ao meu, simplesmente revela que tu estudaste mais. O facto de tu teres dinheiro na conta... Que também não significa que tu estudaste mais. Não, exato. Significa... Muito bem observado. Exato. Bem, então em Portugal, não vamos entrar em política. Não, e porque a questão é, eu posso ter um grau académico superior ao de alguém, e essa pessoa ter estudado a vida toda e nunca ter tirado um curso superior e ter investido o trabalho todo de estudo numa coisa que não foi nem uma licenciatura, nem um mestrado, nem um doutoramento, e está tudo so bem. On. Eu disse-te, esta minha provocação e não vamos entrar em política, é como tu sabes, não é? Uns quantos políticos que compraram o grau académico que diziam ter. Mas confesso, o complexo de superioridade mexe comigo, porque tu dizias há pouco, não é? Podes não ter o mestrado, podes não ter o doutoramento, mas de alguma forma estudaste determinado assunto, ou a experiência deu-te conhecimento sobre determinada matéria e te tornou conhecedora. E então eu tenho um exemplo muito próximo, o meu querido avôzinho que está a olhar por mim lá em cima, ele
ele não sabia uma palavra. E, no entanto, era uma das pessoas mais sábias. Foi um modelo, um exemplo de sabedoria para mim. E eu acho que estás aí a tocar num ponto que eu acho que é muito importante, que é a medida com que se medem as coisas e as pessoas. E eu, volto a dizer, isto é uma opinião pessoal, não sou a favor dessa medida, não é? Porque é que a pessoa que é considerada sábia é a pessoa que tem um grau académico superior. Sim. O meu avô era analfabeto, lá está. Agora, aquilo que nós podemos aqui dividir é, se calhar, um médico especialista, olha, agora com a história da pandemia, um virologista, etc., pois claro que tem muito valor e que estudou para isso, não retirando o valor a isso. A questão do ser sábio e do reconhecer mérito e valor a alguém não devia passar por que curso superior é que tem, em que escola é que, em que universidade é que estudou, etc. Claro. E sim, eu partilho contigo, irrita-me um bocadinho pessoas que vestem camisolas de eco pela manhã. Sim. Bem, sim, exato. Porque há algumas, não é? Há algumas. E é engraçado que essas pessoas até podem de facto ter valor, ou seja, podem ser pessoas com um conhecimento específico sobre alguma coisa de facto incomparável. Sim. Ou podem ter um conhecimento geral que é admirável. Mas a partir do momento em que, além da camisola com o nome deles, vestem mais 3 camisolas de ega em cima e começam a inferiorizar aquilo que as outras pessoas sabem ou aquilo que as outras pessoas fizeram. A desvalorizar, não é? Sim. Porque é tanta a necessidade de mostrar, depois torna desinteressante. Exato, perdem o interesse. Concordo. Por isso partilho contigo. Sim. Mas eu também acho que desculpa, não faz mal. também acho que um complexo de superioridade é um complexo que não é de superioridade. Exato. É um complexo. Sara, há coincidências? Não. Mas isso foi noutro episódio. Isto era exatamente o que eu ia dizer. Eu às vezes, quando deparada com essas pessoas, com esses egos gigantescos, eu penso, às tantas, coitada, só tem uma grande insegurança por trás e precisa de se fazer valer daquele canudo ou daquilo que ela reconhece como daquilo sendo que bom. ela reconhece, exatamente. Às vezes é aquela pessoa que tem aquelas fragilidades todas, tem uma característica ou 2 ou 3 que reconhece como força e para não mostrar todas as outras, ou para não, às vezes até não é para não mostrar, é para não lhes mexer. Sim. Mete logo tudo em cima da mesa, não é? Sim, e tipo, está aqui. Tal. Por isso é que disparam. Olhem, eu fiz isto, eu sou isto, e estive envolvida neste projeto e naquele, não, olhem aqui, eu estudei, fiz aqui, fui, precisamente para não dar espaço para tu poderes colocar uma pergunta que possa eventualmente colocar a olho numa fragilidade dela. Exato. Ou fazer, nem tem que ser uma pergunta, pode ser só ter-se espaço para fazer um comentário. Sim. Enfim, eu acho que é complexo. este é muito complexo. Este complexo de superioridade pode de facto estar a camuflar um complexo de inferioridade. Exatamente, concordo. E diz-me, Sara, um complexo de inferioridade, o que é que tu achas que pode afetar, que pode limitar, enfim, as ações de uma pessoa, as decisões que toma na sua vida, por se sentir inferior, por se sentir menos? Sim. E diria até que enquanto esse complexo de inferioridade não for trabalhado,
não é? Que tem tendência a aumentar e a pessoa a vedar-se cada vez mais de estar em determinada situação, ou de falar, ou de participar, ou de ter a iniciativa. Eu acho o complexo de inferioridade um dos complexos, e agora perdoem-me a redundância, Sim. mais complexos, não é? Porque o complexo de inferioridade, às tantas, é um conjunto de complexos, não é? Que, por serem vários, por estarem todos em conjunto na mesma pessoa, por não saírem, que começam a crescer e a interligar, e que fazem com que a pessoa se veja inferior às outras. Sim. E às tantas... Como é que vais crescer? Como é que vais crescer, não é? E nem é crescer, é como é que vais ser tu. Então eu acho que é mesmo dos complexos mais complexos. E acho que essas pessoas então precisam mesmo de falar e de dizer, eu não sou envergonhada, eu só não consigo falar quando estou com mais do que 2 pessoas à frente, porque eu acho que aquilo que eu vou dizer é uma asneira. Não é? E haver alguém, eu estou só a dar um exemplo, como é óbvio, mas haver alguém com quem se possa fazer esta partilha, porque muitas vezes as pessoas que têm esse complexo de inferioridade depois são pessoas super interessantes e são pessoas que têm conhecimentos que quando tu sabes ficas, uau, a sério, tu sabes fazer isso, ou etc. Porque são pessoas que depois também não se mostram, e ao não se mostrarem, não é, porque têm exatamente esse complexo, também não dão asa que as outras pessoas que estão em redor que as consigam ver de verdade, e veem só alguém ou que é extremamente tímida, ou alguém que não gosta de participar em coisas em grupo, ou alguém que, olha, entra mudo e sai calado, é simpático, não é? Isto às vezes são só características, outras vezes são sinais de alerta. Sim. Eu acho que é muito importante todas as pessoas saberem que, mais do que se eu sei mais ou menos do que tu, se eu estudei mais ou menos, se eu sou, ou se sou considerada pelos outros mais ou menos bonita, o que é que importa na realidade? Não é? O que é que importa? O que é isso, Sim. na realidade? O que importa é quem tu és, e tu gostas de ti, o que é que tu não gostas de ti? Bora lá olhar para nós. É o fomentar, Não aqui é decisivo, fomentar a autoestima e o amor próprio. Sim. É a resposta a quem tem esse complexo, que acaba por limitar. Claro não é? que sim. Limita Aliás, imenso. eu acho que todos os complexos têm uma vertente aí limitadora. Sim, Pronto. exatamente. Uns mais do que Exato. outros, mas sem dúvida, este de inferioridade acho que não é? É de caras que pode prejudicar até. Portanto, é fomentar essa tal gentileza para connosco. Sim. E amor próprio. Se é fácil, não é. Mas é um exercício. Sim, Todos nós temos valor, todos nós temos características diferentes. Claro. E ninguém, mas ninguém é melhor do que alguém, não é? Exato, é só alguém que sabe mais disto ou mais daquilo. Porque teve outras oportunidades, ou porque tem outros estudou, interesses. ou porque tem outros interesses. Exatamente. Eu posso saber mais de cães do que tu, e agora cães, porque estivemos a falar de cães há bocado, e porque nenhuma de nós trabalha, portanto não estamos aqui a pôr posições de emprego. Pronto, eu posso saber mais de cães do que tu, mas isso não faz que eu seja superior a ti. Claro. Faz eventualmente que eu tive mais interesse em determinada altura e então fui saber mais. Sim, é isso mesmo. Do que tu. As pessoas que acham que de alguma forma são menos, tentem lembrar-se daquilo que gostam. Não é? Acho que se nós conseguirmos identificar coisas que gostamos, mesmo que sejam fora de nós,
Gostar de ir ao cinema, pode ser gostar de fazer coisas. Tentem fazer com frequência Isso coisas mesmo. que vos saibam bem. Era um apontamento que eu isso gostava mesmo. de deixar Sim, é para isso essas mesmo. pessoas. Estamos mesmo a chegar ao fim. Eu li na tal pesquisa que fiz No Dr. Google no Dr. Google, ou no Mr. Facebook. foi no Dr. Google, um texto sobre Carl Jung, e agora espero estar a dizer bem, era um psiquiatra, olha, o pai da sincronicidade que falávamos no episódio das coincidências. Sim. E ele dizia, e eu vou ler esta parte, ele dizia que é dos complexos que depende o bem-estar ou a infelicidade da nossa vida pessoal. Portanto, conhecer os nossos complexos ajuda-nos também a conhecer as nossas potencialidades e talentos. E por isso gostaria de deixar-vos aqui com esta reflexão. Pensar se os nossos complexos nos limitam, se os complexos que eu tenho estão de acordo com a pessoa que eu quero ser. E se eu não tivesse complexos, o que seria diferente? Sim, ou se eu os tivesse e conseguisse viver com eles. Sem que... Porque eu acho que toda a gente tem complexos. Não sei se existem pessoas que digam assim, eu gosto verdadeiramente, não há aqui nada que... Se calhar há, num estádio muito de desenvolvimento pessoal muito, muito elevado. Mas, ok, o que é que eu posso fazer com este complexo? Posso assumi-lo? Posso trabalhá-lo? Posso transformá-lo só numa característica, este só, entre aspas. Mas sim, é muito importante pensarmos e falarmos sobre isso. E essa frase é genial. Sara, muito obrigada pela companhia. Obrigada, Obrigada Célia. a todos por terem estado connosco. Obrigada, até quarta. Um beijinho, até quarta. Beijinho. Obrigada pela companhia. Segue-nos nas redes sociais, comenta e partilha com o mundo. Até breve.